Olá, atiradores! Aqui é Charles Dias e bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o podcast do tiro de pressão. E podcast é mais para ouvir do que para ver, né? Então, a ideia desse formato é que você possa aí colocar aí o áudio enquanto você está me ouvindo, você está fazendo aí outras coisas, não é verdade? Vamos lá! Hoje, nesse episódio, eu quero conversar com vocês sobre três assuntos. Dois tem a ver com comentários aí, perguntas que eu recebi pelo canal, e um sobre uma experiência pessoal aí, né, de uns testes que eu estava fazendo. Vamos lá. Vamos começar pelos assuntos derivados aí de postagens, né, de comentários, perguntas feitas aí nos vídeos do canal. Teve um atirador que ele me mandou uma pergunta em que basicamente ele falou assim: pô, Charles, eu tenho uma Gamo CFR, que é uma versão da CFX um pouquinho diferenciada, tem coronha de polímero thumb hole e tal, mas basicamente é uma CFX, a CFR. E eu tenho uma Black Hawk, e estou pensando em vender as duas para investir na compra de uma Perun, antiga Slavia, né? Perun Slavia, mesma coisa, tunada para papel 10 metros, e perguntou o que eu achava. Pois bem, isso aí é uma dúvida que passa muito pela cabeça dos atiradores, né? Você pega aí duas armas muito boas, a CFR é uma arma muito boa, mesmo no 5,5, ela indiscutivelmente é boa, apesar de, pro meu gosto puramente pessoal, eu achá-la um pouquinho fraca, mas isso não tira o mérito da precisão dela. E a Black Hawk é uma carabina que eu gosto muito, sempre indico, eu acho ainda hoje um dos melhores custos-benefícios de carabina Springer no Brasil, em ambos os calibres. Então, pô, o cara tem duas carabinas muito boas e ele quer vender essas danadas para comprar uma Perun / Slavia, que também é uma carabina muito boa, cano CZ, uma referência aí para quem atira papel 10 metros, principalmente com uma tunagem bem feita. Quando que algo assim de você vender uma, duas, três, quatro carabinas suas para comprar uma carabina bem mais cara vale a pena? E quando não vale a pena? Vamos começar pelo quando não vale a pena. Quando você vai ficar só com aquela carabina. A não ser, lógico, que você vá praticar somente aquela modalidade de tiro para aquela carabina única que você queira pegar. No caso desse nosso amigo, vamos dizer que ele fala assim: não, a partir de agora eu só vou atirar papel 10 metros. Eu não quero mais nenhum outro tipo de tiro de pressão. Eu só vou atirar papel 10 metros 100% do tempo que eu estiver atirando. Para ele vale a pena. Mas quantos são os atiradores que se dedicam, que têm um foco tão estreito assim? Muito poucos mesmo. A maioria dos atiradores costumam atirar aí em modalidades diferentes, em distâncias diferentes. Então, para esse atirador médio que ele transita por várias distâncias e tipos e modalidades de tiro, definitivamente não valeria a pena ele abrir mão de várias carabinas para ficar só com uma de uso específico. Mesma coisa vale quando a gente fala do pessoal vender. Pô, vou vender todas as minhas Springers para comprar só uma PCP. Também não vale. Por quê? Porque PCP é aquela história. Você precisa de tralha, de tiro, você precisa de cilindro, você precisa de compressor. E se algo não estiver funcionando, você não atira. Para atirar com Springer, você precisa somente aí de força no braço, uma lata de chumbo e um alvo. Além da carabina, é lógico, né? Mas você consegue atirar com ela só com isso. Então, gente, se passar uma hora pela cabeça de vocês, putz, vou vender as armas que eu tenho, seja 2, 3, 4, 10 armas, para comprar apenas uma, para e pensa se realmente isso vai valer a pena para você. Porque para a maioria dos atiradores não vale a pena, tá ok? Segundo assunto, esse tem a ver aí
com reviews, testes práticos de carabinas principalmente, em que o pessoal fala assim, nossa, essa carabina é legal, gostei da proposta dela, gostei disso, daquilo, pô, mas ela poderia ter isso, aquilo, poderia ser do jeito assim, do jeito assado. Basicamente dizem, é boa, mas ela poderia ser melhor se ela fosse do jeito que eu acho que ela deveria ser. Pois bem, gente, vocês têm que pôr na cabeça de vocês que o fabricante, ele não está preocupado em atender nichos, em atender gostos, preferências ou necessidades específicas de pequenos grupos de atiradores. A maioria dos fabricantes, eles têm como foco vender o máximo possível e para fazer isso eles têm que atender aí o maior número de atiradores possível. Então, temos aí no mercado dois tipos de abordagem de carabina. O mais usado é de carabinas para uso geral, que são aquelas que vão agradar um pouco mais ou um pouco menos o maior número de atiradores possível, que é as carabinas que a gente usa aí no dia a dia. E temos aí as carabinas específicas, essas já são carabinas nicho de mercado, né? Então você tem as carabinas Magnum, você tem as carabinas para papel 10 metros, você tem carabinas para tiro em pé sem apoio, carabina que usa só luneta, enfim. Então, gente, essa questão de gosto, essa carabina podia ser melhor se fosse como eu achava. Antes de você ficar metendo pau no fabricante, para pensar. Quantos atiradores será que teriam a mesma opinião que você, que teriam o mesmo gosto, a mesma necessidade que você por aquela configuração de carabina? Pode ter certeza que não é a maioria, porque se fosse a maioria, a carabina seria desse jeito. E muita gente mete o pau. Não, o fabricante está querendo só ganhar, não põe isso, não põe aquilo. São os filhos da puta, só quer nosso dinheiro. Gente, o fabricante está aí para ganhar dinheiro. Os caras não estão fabricando nada por boa vontade. E eles querem vender o máximo possível. A gente que estuda um pouco mais o tiro de pressão, você que está assistindo esse podcast agora, a gente é minoria no universo de atiradores de pressão. A maioria dos atiradores de pressão, grande maioria no Brasil, infelizmente, mas isso está melhorando, não estão preocupados em ficar assistindo videozinho no YouTube sobre técnica de tiro, de escolher um chumbo bom, de pesquisar antes de comprar carabina. Não, o pessoal vai lá na loja, compra que o vendedor indica o que ele acha bonito ou o bolso dele dá para comprar, usa o chumbo ali que para ele é mais barato ou também tem o visual mais estranho e ele acha que pode ser legal e vai atirar do jeito dele, sem técnica, de uma forma totalmente intuitiva, né? Então é um erro muito comum no meio do tiro de pressão, vamos dizer assim, mais bem informado, né? Entre os atiradores mais bem informados, de achar que todo mundo é como a gente. Não. Nós somos os nerds do tiro de pressão, gente. Nós estamos longe de ser como a maioria dos atiradores. Então, a carabina pode ser boa para a gente, mas poderia ser melhor. Mas pode ter certeza que para a grande massa de atiradores por aí e para os fabricantes que querem atender essa grande massa, elas estão muito boas. E de certa forma isso também é ótimo, porque aí dá margem para a gente fazer as tunagens que a gente quer fazer, né? Facilita bastante a vida aí dos armeiros de pressão. E para terminar esse episódio aqui do podcast, para não ficar muito comprido, eu queria falar para vocês aí de uma constatação pessoal. Hoje eu dei um pulinho no clube de tiro, que a gente vai ter prova esse final de semana, e amanhã vamos ter aí uma prova de papel a 50 metros, uma prova teste. É a primeira vez que o pessoal vai atirar aí com carabina de pressão numa prova com alvo de papel a 50 metros. Então vai ter mira aberta, vai ter tiro apoiado com luneta nessa distância. E eu estava lá dando uns tiros no alvo que a gente vai usar em prova, a 50 metros, com minha Gamo G Magnum 5,5, né? E eu estava atirando nesse alvo, que é o mesmo alvo que a gente usa aí para as provas de precisão
com calibre 22 LR aqui no clube. E eu costumo atirar nessa distância no plincão quando eu faço review de carabina. E na hora que eu, atirando, acertei a mira e tal, e caiu a ficha ali enquanto eu estava fazendo a visada do alvo. Eu falei, cara, como é mais fácil fazer a visada e acertar o plincão do que fazer a visada e acertar o alvo de papel? Sabe aquela coisa que te chama atenção, que cai a ficha e chama atenção? E aí eu peguei e fiz um teste, coloquei o plincão do lado do alvo de papel. Aí eu peguei e falei assim, o plincão, gente, ele é menor do que a área do alvo que eu estava tirando, a área de acerto, né, do alvo que eu estava tirando. Dei 10 disparos no plincão, acertei 9. Aí eu peguei e atirei 10 vezes no alvo de papel. Na mesma área que seria do plincão, eu acertei 7. E aí eu parei e falei assim, cara, dá diferença de visada mesmo isso aqui. Refiz o teste, plincão, 8 na segunda vez que eu atirei, no alvo de papel, na mesma área do plincão, 7 acertos. É interessante isso, né? Eu vou, sabe aquele tipo de coisa que você fala, pô, com o tempo eu vou fazer uns testes novos aqui, mas eu notei que, pelo menos para mim, dá diferença da visada atirando num alvo de plinking e atirando num alvo de papel. Não consegui identificar direito qual o motivo, ainda vou, vamos dizer assim, fazer alguns novos testes e vou tentar entender isso um pouco, mas comigo aconteceu. E eu queria saber, deixa aí nos comentários, gente. Com vocês é assim também? Quando vocês atiram num alvo de plink, numa latinha, num plincão, numa silhueta metálica, numa bolinha, enfim, qualquer alvo de plinking, você consegue uma visada melhor e acertar mais do que quando atira num alvo de papel, em que a área de acerto é do mesmo tamanho daquele alvo de plinking? Se você nunca parou para fazer isso, testa. Eu queria saber de vocês se acontece a mesma coisa com vocês do que aconteceu comigo. Vai ser interessante até para balizar aí minha análise do que aconteceu, tá ok? Vai ser legal. Manda aí para mim. Se você não parou para prestar atenção, na próxima vez que você for atirar, faz isso. Coloca um alvo de papel e um alvo de plinking do lado, os dois, a área de acerto do alvo do papel do mesmo tamanho do plinking, e atira nos dois e vê se dá diferença e me conta, tá ok? Então terminamos por aqui. Dúvidas e comentários, deixa aí embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante pro canal, não custa nada, é só clicar no joinha aí embaixo, já ajuda demais o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e episódios do podcast, o ChumboCast aqui no canal. E até a próxima. Tchau, gente!